favor, professor Luiz Cláudio. Então, bom dia, grupo. Então, essa é a segunda edição da avaliação, né? A gente teve a primeira edição que a gente teve bons frutos da conversa. Hoje é a intenção da gente continuar esse processo, embora esse processo de avaliar o que está sendo feito, né? O processo de trabalho, o plano de ensino, etc. Tal, isso daí é uma avaliação que a gente tem que fazer cotidianamente, todo dia, ou na disciplina, ou na turma, ou discentes e docentes da disciplina nos encontros, né, como também na comissão do primeiro ao quarto período. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer constantemente. Mas eu queria passar dois informes, que no grupo anterior eu dei em parte, agora eu vou falar de uma maneira geral. O primeiro informe é que saiu na semana passada uma resolução do Conselho Universitário, em que, a partir de hoje, tanto professor quanto técnico teriam que voltar às atividades presenciais. Isso daí, há um entendimento que isso daí não vai ser da noite para o dia, né? Porque tem professor que não está morando mais em Macaé, tem discente que não está morando em Macaé, então tem que ter todo um planejamento. Por exemplo, no semestre passado a gente voltou algumas disciplinas para atividade prática, apenas prática. A gente voltou no segundo semestre, porque teve que ter todo um planejamento, logicamente também tinha que ter uma aprovação do Conselho de Ensino e Graduação, mas também tinha que ter um planejamento nosso para pensar nisso, né, de como seria, que a gente ficou meses conversando sobre isso. Então, essa resolução, há uma definição que aí as aulas teriam que voltar, né, que aí também tem um Ministério Público junto aí na sola, em que voltariam as atividades teóricas e práticas. Logicamente, há um entendimento junto à decania que isso não vai ser possível para todo o curso. Vão ter períodos e disciplinas que a gente não vai conseguir fazer as duas coisas. Até por conta de tantas variáveis que a gente tem. Depende também, por exemplo, o professor e técnico que teoricamente teria que estar presencial, mas se ele tiver acima de 60 anos, tiver comorbidade, tiver escolar, alguém dependente dele no domicílio, ele não pode voltar, ou melhor, até pode, mas ele tem a prerrogativa de ficar em casa se ele quiser. Então, para essas pessoas é possível. Então, isso a gente vai ter que avaliar cada disciplina, do quantitativo de docentes, quais poderão estar presencialmente ou não. E é a mesma coisa o aluno. O aluno vai ter alunos, eu já estava falando na outra turma, tem aluno que mora em Rondônia, está preocupado, poxa, eu não vou ter como começar esse semestre agora Não, mas é facultativo. Então, tudo isso a gente vai estar conversando na reunião do primeiro ao quarto, da comissão do primeiro ao quarto, que vai ser em dezembro, a gente vai conversar melhor sobre isso. Logicamente que vocês já podem iniciar o pensar sobre o assunto, né? Não só as disciplinas, mas os discentes, o grupo em si, pode estar começando a pensar sobre isso, até para falar na comissão se vai ser viável ou não, né? O que vai ser viável, né? Então, isso é importante estar sendo pensado, porque isso já está dado pelo Conselho Universitário. Então, a gente vai ter que... Há um entendimento, aí eu reafirmo, há um entendimento tanto da decania quanto da reitoria que não vai dar para fazer, todas vão voltar, né? E nem vão voltar 100%. Está claro, esse semestre não vai ser assim. Mas que já há prerrogativa de atividade presencial, tanto de docente quanto de técnicos. E mesmo voltando, por exemplo, para a atividade prática, o aluno vai ter que assinar o termo de retorno, né? Um termo que o pessoal do M3 já assinou no semestre passado, que vai ter que assinar outra vez o pessoal do M5, quem vai estar no M3 esse semestre, que são as aulas que já estão certas. M3, de M5 ao M8. Esses daí vão ter que estar assinando o termo de compromisso, que vão estar utilizando as medidas de segurança, que vão estar usando IPI e outras coisas mais. Então, isso está dado, né? Então, aqui a gente está discutindo o terceiro... qual período eu estou perdido? Qual o período? Segundo, né? Então, a gente está discutindo aqui o segundo período. Então, o segundo período, a gente vai estar avaliando junto aos professores e junto aos discentes sobre isso. Um outro informe que eu quero passar é que no dia 16 a gente vai fazer a conferência de abertura do semestre, em que a gente... houve até o pedido da decania para ampliar, até para ser a conferência de abertura do semestre do Centro Multidisciplinar.
que vai ser feita uma conferência em que a Margarete Dalcomo, que é pesquisadora da Fiocruz, que ela vai estar fazendo uma conferência sobre humanidade na medicina, logicamente ela vai falar sobre Covid, é uma pessoa que está à frente sobre essa discussão do Covid, e vai ser mediada pelo Emerson Merri, que é nosso professor titular da saúde coletiva. Então a gente vai ter esses dois feras, né, dessa questão do cuidado, né, falando sobre essa questão, esse momento atual que a gente está vivendo e o que isso está refletindo na medicina. Não só no processo de trabalho da medicina, mas também na formação da medicina. Então, eram esses dois informes. Eu queria saber se alguém gostaria de perguntar alguma coisa para eu estar indo para ir para outra sala. Luiz Cláudio, vai ser qual horário no dia 16? 2 horas da tarde, 2 às 4, e aí as atividades nesse período serão liberadas para que os docentes e discentes participem desse encontro, que vai ser transmitido via YouTube, tá? Perfeito. Não sei se alguém mais tem alguma colocação, alguma pergunta para o professor Luiz Cláudio. Então, acho que a gente pode... Obrigado, Luiz Cláudio. A gente pode dar início, então, a gente vai seguir o programa proposto e a gente vai iniciar, então, com a professora Kathleen, Saúde da Comunidade 2. Se tiver apostos aí, Kathleen pode iniciar o compartilhamento, né, do material, se tiver preparado alguma coisa. O palco é seu. Só um pouquinho. Peraí, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Então, peraí, deixa eu só... Não vou compartilhar material, deixa eu só abrir meu roteiro de fala, de conversa aqui. Ok. Gente, bom dia para todos, né? Acho que é muito bom nós temos esses espaços para conversar sobre o que passou no semestre. Acho que é bem interessante a gente poder falar sobre isso e conversar e ouvir os alunos e todos os professores no sentido de amadurecer nossas experiências, né? Ainda mais nesse momento que nós temos aí que fazer uma nova transição, né, para o ensino presencial, depois de quase 2 anos aí de atividades remotas. Então, eu resolvi fazer uma fala para vocês, para recuperar um pouco aí quais foram as apostas que nós fizemos quando nós iniciamos o ensino no modelo remoto, e um pouco das nossas impressões sobre o que aconteceu ao longo desse período, né? Então, acho que daí eu imagino que a Luísa vai trazer a avaliação dos alunos, então eu não vou entrar nesse aspecto, eu vou entrar um pouco naquilo que a gente pensa que consolidou de experiência e naquilo que nós ficamos, digamos assim, mobilizados para pensar o momento a seguir, que vai ser o retorno presencial, né? Bom, então, o projeto pedagógico da nossa disciplina, ela adotou algumas estratégias pedagógicas que consideraram que essa interface, essa interação do campo do trabalho, da saúde e a comunidade eram centrais para a gente desenvolver a produção do conhecimento, considerando que nós estamos trabalhando a nossa disciplina, as redes de atenção à saúde, né, e os aspectos epidemiológicos relacionados a alguns instrumentos que são utilizados pela organização da rede, pela produção do conhecimento na saúde, né? Então, a organização da vigilância epidemiológica, a transição demográfica epidemiológica e nutricional, o tema da mortalidade, o preenchimento de declaração de óbito, a discussão sobre como se organizam os sistemas de saúde, também discutimos o que é urgência e emergência, o que é cuidado nesse plano, como é que se organiza o serviço, a rede hospitalar, a rede de urgência e emergência. Discutimos muito regulação em saúde, como se organiza o trabalho para construir um caminho para o usuário que melhor se adeque às demandas em cada momento da sua vida. Então, a gente conversou sobre vários. Então, esse é digamos que é o grande campo. Também discutimos o que é o normal e o patológico na produção do conhecimento, o modelo biomédico de produção da saúde, e andamos por aí. E aí, para conseguir desenvolver essa atividade,
nós adotamos algumas estratégias, né? Então, um contexto que a gente considerou é que, hoje em dia, o mundo virtual, o estar nas redes, um pouco esse circular dentro e fora da tela, ela é constitutiva da nossa vida contemporânea, não tem como a gente fugir disso. Hoje a gente se relaciona nas redes sociais, a gente faz compra, a gente faz transações bancárias, a gente vê show, faz live, faz um monte de coisa. Então, nós consideramos esse contexto da vida contemporânea e a incorporação das novas tecnologias como parte daquilo que é o que nós teríamos que manejar ao longo desse período. E esse paradigma, né, que mudou um pouco a noção entre espaço e tempo, né, que coloca um pouco o espaço ao vivo como também o espaço presencial. Também acho que isso é uma outra coisa que a gente teve que se deparar. O que é o presencial hoje mesmo? Nós estamos aqui num espaço presencial, apesar de ele estar num espaço online. Então, e isso é uma coisa que está acontecendo no campo da saúde. Então, a gente tem visto, já vinha acontecendo a telemedicina com bastante intensidade, e agora com a pandemia isso se intensificou, e se intensificou em vários tipos de serviço, em vários tipos de rede, seja no público, no privado. Essa semana eu fui marcar a consulta com a minha ginecologista e ela falou assim, você quer marcar para ver os exames presencial ou online? Né? Então, independente de existir ou não a possibilidade de eu ir até lá. Então, acho que isso é uma realidade que está sendo incorporada no trabalho em saúde. Então, nós também trabalhamos com essa perspectiva para construir o que nós chamamos de campo virtual. Então, nós construímos com eles encontros com profissionais, com usuários, com pessoas da comunidade, com materiais audiovisuais já elaborados anteriormente, que pudessem construir essa vivência online de um presencial no campo da saúde. Então, a gente andou por esse caminho. E aí a gente desenvolveu Por que isso é importante? Porque a nossa disciplina, o modelo pedagógico dela, está todo baseado em que a experiência de estar em contato com os profissionais e os usuários dos serviços é um elemento chave para a gente problematizar o conhecimento já acumulado e os novos conhecimentos e a produção especializada da área. Então, a gente sempre faz uma triangulação entre o que eu estou vendo aqui nessa prática, o que existe de conhecimento acumulado, e o que acumulado nas bases, na produção científica da área especializada, e o que eu posso produzir de novas perguntas e novas questões para que meu aprendizado seja ativo e significativo. Então, nós armamos um pouco Nosso desafio era como transformar um espaço presencial de ir para o serviço para construir um espaço de campo virtual. E eu acho que a gente andou e foi também, aos poucos, aprendendo como fazer isso. Eu acho que nesse período agora, a gente teve um dos períodos que teve uma capacidade de fazer uma mobilização em torno de todos nós, os alunos, os professores, bastante intensa, né? Então, a gente, só para deixar marcado nossas apostas, né, nós apostamos nessa inserção do graduando como responsável pelo processo de aprendizagem, corresponsável, né? E com uma participação muito ativa na produção do conhecimento. A gente buscou dar um lugar para as metodologias ativas como ferramenta, não só para o ensino aqui, mas como ferramenta para a produção de si mesmo, como profissional, como pessoa. Vão virar uma forma de se desenvolver no mundo e no trabalho que possa permitir que eu aprenda outras coisas, não só o conteúdo da nossa disciplina. Então, como ferramenta, né? E aí que foi que a gente... eu estou querendo fazer alguns marcadores, né? Eu acho importante porque isso definiu como a gente fez. Então, aí tem um conjunto de
de elementos, né? Então, estou ainda falando lá do contexto da pandemia, o contexto da saúde, as apostas que a gente fez da inserção do aluno, e agora algumas apostas, alguma perspectiva que a gente tem sobre o que é ser médico, né? Então, todo médico, na nossa aposta, precisa ser um pesquisador, e deve desenvolver a sensibilidade de não se acostumar com as aparências do que está vendo, e deve sempre estar atento às novas pistas, a ter a capacidade de pôr em suspense aquilo que já sabe, para abrir espaço mental para as novas perguntas sobre aquilo que vê, sobre o que sente do que vê, sobre o que pensa do que sente do que vê, sobre o que fala do que pensa do que sente do que vê e sobre o que faz. Porque isso é fundamental para que eu consiga desenvolver uma capacidade de produzir um conhecimento singular da vida de cada pessoa que eu vou cuidar, acoplado com o conhecimento que já existe acumulado sobre as doenças, não sobre aquela vida, mas sobre as doenças que atravessam aquele viver. Então, todo médico tem que desenvolver essa habilidade, né? Todo médico é um pesquisador, no sentido que também ele deve conhecer e saber navegar no campo de produção do conhecimento especializado na área que ele escolheu ou que tem a ver com aquilo que ele faz. Ele deve conhecer e saber usar as bases de dados onde estão depositados os conhecimentos já acumulados pela ciência do campo que ele está envolvido. Todo médico é um pesquisador no sentido de que ele deve adquirir uma capacidade de se comunicar cientificamente com seus pares. Então, deve ser capaz de manejar os procedimentos de produção do conhecimento e desenvolver novas investigações em suas práticas. Todo médico também necessita desenvolver um pensar complexo, vivida, sobre os problemas produzidos e sobre os conhecimentos acumulados, e sobre sua inserção no mundo do trabalho e da comunidade onde atua. Todo médico precisa conhecer a rede de serviços onde trabalha, os seus dispositivos de regulação, seus mecanismos de acesso, as suas potências, as suas limitações, e desenvolver, junto com quem ele cuida, o caminho para que esse usuário possa ter acesso àquilo que é necessário para o seu cuidado. Então, esse é um campo de entendimento que nós temos e que são habilidades que elas ultrapassam o conteúdo da disciplina, né? Então, a gente foi trabalhando uma outra ideia que todo médico necessariamente vai trabalhar em equipe. Então, com esse contexto, com essa compreensão da inserção do aluno e com essa imagem objetiva do que a gente espera ser a médica ou o médico que nós vamos formar aqui no nosso campus, a gente organizou várias estratégias. Então, uma primeira estratégia é introduzir o conteúdo teórico em horário específico, estruturado, mas sempre atividades dialogadas. Então, com alguns estudos dirigidos, fazendo correlações com filmes, materiais audiovisuais, trazendo experiências da realidade. Usamos bastante a lousa interativa do Google Meet para poder produzir conversa, para enfrentar a sala, né, que a gente não vê as pessoas, a gente só vê, às vezes, as fotos, e a gente usou bastante isso, né, além das apresentações mais estruturadas, e eu penso que a gente conseguiu desenvolver de forma bastante interativa um espaço que é muito difícil, que são os conteúdos, né, mais já sistematizados que a gente tinha como conteúdo da nossa disciplina. Esse foi um espaço que sempre que ocupava aí deixa eu ver, mais ou menos, segunda e terça tarde, né? E outra coisa que nós adotamos, a ideia de que não podia ter aula, ou esse encontro não podia durar mais que 1h30. Então, a gente fazia um intervalo de meia hora para poder conversar, tal. Ou me dá um alô do tempo, tá? Quanto tempo eu tenho? Sim, senão... a gente já está já batendo no limite, cara. Eu tô fechando já. Primeiros 15 minutos, mas a gente vai abrir para o debate, né? Então, você pode fazer algumas outras considerações então, mais tarde também. Uma outra coisa que foi importante foi o espaço tutorial, e aí ele desenvolveu, fizemos 3 grupos com 3 temas: pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. E aí foi nesse lugar que a gente desenvolveu a habilidade de pensar o problema,
de pesquisar a bibliografia, de entrevistar e conversar com usuários, trabalhadores, pessoas de grupos organizados, familiares, de desenvolver um recorte desse subtema e fazer um trabalho que seria do grupo, então trabalhar em grupo, fazer pesquisa em grupo, buscar as bases de dados, construir as palavras-chave, fazer a busca, o recorte do material, o trabalho escrito, a revisão, né? Mas também fazer uma apresentação desse material, fazer também um trabalho individual, que é um outro recorte desse mesmo material. Então, desses três temas, a gente abordou o cuidado desses grupos que são vulnerabilizados, que são invisibilizados. E isso trouxe para nós e para os alunos uma outra perspectiva do que é a própria saúde coletiva, o que ela abre de possibilidades. E aí nós tivemos aí uma participação intensa dos nossos alunos em eventos científicos. Então, agora, recentemente, a gente inscreveu trabalhos de todos os grupos no Congresso da Rede Unida, regional, na CIAC e no Congresso Internacional. Então, eu considero que esse semestre a gente está fechando aí 3 semestres de ensino remoto com bastante resultado positivo para nós e para os alunos. Acho que vou devolver a palavra para vocês, fico aqui à disposição. A professora Carla também, que está na disciplina, também está aqui conosco. Oi, Carla. Deixa eu ver se tem mais algo. É muita coisa para falar, gente, para contar. Sim. Os trabalhos dos alunos vão estar nos eventos, aí vocês vão poder ver. Excelente, excelente, muito bom, Kathleen, muito obrigado. E então, dar seguimento, passar a palavra para o professor Humberto. Olá, vontade, bom dia a todos, bom dia a todas. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar as informações coletadas ao longo do semestre passado. E vou abrir, vou compartilhar aqui. Não há opção de... Ah, tá, desculpa. A gente vai abrir agora. Vocês conseguem ver? Está aparecendo para a gente já. Parece? Certinho, professor. Tá, deixa eu pegar aqui o ponte laser. Então, prazer estar com vocês, apresentar aqui o que nós coletamos ao longo do semestre na disciplina, e aqui eu gostaria de destacar a participação ativa dos alunos, né, da M2, da antiga M2, que agora está na M3, e ressaltar o papel da representante, a Luísa Lino, que me ajudou bastante a coletar essas informações, é isso que eu vou apresentar aqui adiante. Então, fruto dessa reunião, que no início foi semanal, reuniões semanais comigo, às quintas-feiras, logo após as aulas, que durava de 8 a meio-dia. Naquela iníciozinho da área verde, de 1 às 2, nós sempre nos encontrávamos. Depois passamos a nos encontrar a cada 15 dias. Então, foi bem, digamos assim, importante esse encontro com a turma para poder mostrar a vocês o que eu vou mostrar aqui. Então, para começar, os professores do período passado que trabalharam com a M2 foram eu, na anatomia de todos os 3 blocos, o professor Alexandre Azevedo na embriologia, dos 3 blocos, salvo de neuro, que eu acho que foi o Henrique que trabalhou basicamente na embrio, mas o Alexandre foi do início ao fim participando também, o Henrique Rocha trabalhando principalmente com neuro e cardiohistologia, mas também trabalhou com neuroêmbrio e cardioêmbrio. Aí o Alexandre depois pode me corrigir nos comentários. O Leonardo, que trabalhou ao longo do período também com bioquímica, a Isabela, que trabalhou com neurofisiologia, Karine, com fisiologia cardiovascular, o Felipe Braga, que trabalhou com fisiologia respiratória, e o professor Ricardo Santana,
desculpa, Santa Rita, com histologia respiratória. Esse foi o time, então, que trabalhou ao longo do período passado. Lógico, aqui uma alternância maior, os professores de fisiologia, e aqui, tirando o Ricardo, que foi o que trabalhou com histologia respiratória, mas, de uma forma geral, uma participação quase que ao longo de todo o período. E eu vou separar a minha apresentação em alguns pontos, né? As aulas, primeiramente, as aulas foram assíncronas e síncronas, principalmente assíncronas. Se você pegar a maioria das aulas, a maioria foi assíncrona, com links de aulas gravadas disponibilizadas no AVA1. Também eu posso aí dizer, por conta da anatomia, eu disponibilizei a slide das minhas aulas no Google Classroom. Eu vou mostrar mais abaixo que a turma me reivindicou porque que alguns professores não fizeram o mesmo que eu fiz, o que outros fizeram, mas isso é uma questão que eu conversei até com eles, que é muito particular. Cada professor tem uma forma de pensar, tem professores que não gostam de disponibilizar os seus slides, outros não veem problema, então isso é uma coisa muito de cunho pessoal, e isso eles entenderam bem. Então, aulas com recursos audiovisuais, principalmente aulas que precisavam usar imagens como anatomia, histologia e êmbrio, mas também as outras, fisiologia, por exemplo, usou bastante recursos que aqui eu mostro links. Na verdade, eu mostro que os vídeos e animações foram disponibilizadas no AVA1 a partir de links do YouTube, por exemplo. Textos complementares, textos que geralmente eram de casos clínicos, artigos, links para acesso a artigos científicos. Então, essa foi, assim, a grosso modo, o que as aulas assíncronas versaram. Mas tinham também as aulas síncronas, em menor escala, principalmente nos blocos de neuro e de cardio, porque a M2 tem um bloco de neuro, bloco do sistema nervoso, bloco do sistema cardiovascular, o bloco do sistema respiratório. Então, as aulas síncronas foram maior, pela percepção que a gente vê na avaliação dos alunos, elas foram em maior número no bloco de respiratório. Eles gostaram bastante, eu vou fazer esse comentário mais abaixo. Então, as aulas síncronas, elas eram expositivas, com uso de fotos, imagens, esquemas, discussão de artigos, muita discussão de artigos científicos, uma coisa que eles gostaram bastante nas avaliações, casos clínicos, as provas aqui, eu sei que eu vou falar da prova mais à frente, mas as provas, nós tivemos provas assíncronas e provas síncronas, então aqui também entrariam os artigos e os casos clínicos. E semanalmente, como eu falei logo no início, nós tínhamos encontros, como eu sou professor responsável pela disciplina, principalmente no bloco respiratório, que é o bloco tido mais difícil, é um bloco muito denso. Os encontros eram semanais, para solucionar dúvidas, mediar o contato, a comunicação com outros professores e assim por diante. Bem, aí vem o bloco de sistema nervoso. Aqui eu vou calcar basicamente a minha fala na avaliação, na percepção dos alunos em relação a nós, professores, em relação à organização da disciplina, em relação às avaliações, às aulas. Assim, eles se autoavaliaram, como a percepção deles do aprendizado no bloco de neuro foi, ao meu ver, bastante importante. Lembrando aqui sempre que os alunos tendem a se pontuar com uma pontuação menor, tendendo a se subestimar, eu acredito, porque quando a gente vê no próximo slide, eles pontuaram bem os professores, salvo alguns pontos assim, mais isolados, mas, em geral, nós fomos bem pontuados, o nosso desempenho, o material disponibilizado, que nos gráficos mostram que, em geral, assim, pegando de uma forma geral, os professores no bloco tiveram boa pontuação, digamos assim, foram bem avaliados na percepção dos alunos. E aí aqui algumas frases assim que te chamaram a atenção, que eu destaquei. Gostaram muito dos professores, tudo perfeito. Poderia ter slides de algumas aulas que não foram disponibilizados, outros foram.
é uma questão até que eu já iniciei falando na minha fala. A didática. Agora, uma coisa que chamou atenção foram as minhas aulas serem longas, e aí é uma coisa que foi recorrente no bloco de neuro, especificamente, no bloco de cardio e no bloco de respiro, isso não aconteceu. Mas eu cheguei a conversar com eles sobre isso. Como o bloco de neuro é muito denso, a gravação das aulas elas não eram simplesmente ou apenas para eles tomarem ao pé da letra, que teriam que assistir a aula inteira ou considerar todo o conteúdo ministrado como sendo para uma prova. Foi uma conversa que nós tivemos, e aí aquilo foi sendo percebido de uma forma diferente nos blocos seguintes. Mas essa foi a percepção, e é uma coisa que já foi falada anteriormente em outras turmas e que eu venho debatendo com os alunos, e a tendência é reduzir essa extensão das aulas. Eles colocam bastante, aqui muito extensas as aulas, eles colocam bastante aí a questão do número de aulas síncronas. Como eu falei antes, o bloco de neuro e de cardio foram mais assíncronos, então eles sentiram falta de aulas mais síncronas. Então, o momento para falar com os outros professores foi fundamental. Isso foi uma coisa que foi destacada. As monitorias, em geral, que não cabe só a anatomia, as monitorias de uma forma geral, o desempenho dos monitores, o material disponibilizado foi bem avaliado por eles. Alguns pontos, sempre tem alguns pontos que precisam ser melhorados, e aí uma desincronização entre o que o professor estava trabalhando e o que o monitor estava trabalhando. Em anatomia, eu posso dizer que eu fiquei muito preocupado com isso. Isso é uma coisa que eu venho conversando com os monitores, e correções estão em andamento. E aí todas essas avaliações já foram repassadas para os outros colegas, então a ideia é que isso seja corrigido mais adiante, no período à frente. O bloco de cardiovascular, as aulas, novamente, os alunos se subestimam um pouco na percepção do seu aprendizado, mas pela pontuação eu sinto que está no caminho. De novo, nós, de uma forma geral, fomos bem avaliados em anatomia, êmbrio, físio e bioquímica. Então, notem que se as aulas fossem ruins ou o material ruim, talvez tivesse uma coerência entre o que está aqui e o que está nos outros slides. Então, acho que eles estão se subestimando em relação ao aprendizado. Acho que eles se pontuariam com uma pontuação maior, certamente. Aqui, pontos que chamaram a atenção, de novo, os professores muito queridos, atenciosos e tal. E um comentário aqui a colar com um outro professor com relação à atividade síncrona. De novo, as monitorias muito bem pontuadas aqui, de novo, a monitoria de cardio. No bloco de respiratório, novamente, eles se subestimam, como aconteceu nos outros blocos, mas a nossa avaliação achei importante aqui. Nas unidades curriculares, nós fomos bem, no geral, bem avaliados, o material. Algumas aquelas colocações mais pontuais de apostilas, a organização do material, alguns gostam de ter alguma coisa palpável para seguir. A ideia é que o professor mostre o caminho e não dê tudo pronto, mas é difícil o aluno de segundo período ter essa percepção ainda, mas a introdução de novas metodologias mais ativas talvez crie um impacto nessa fase do estudo do aluno. Aulas mais síncronas, e assim, o empenho dos professores, coisas que se repetem aqui um pouco, né? As monitorias, novamente, foram destacadas como bastante importantes para o aprendizado, e elogios para os monitores de físio, de histo, de anato. As avaliações, elas eram integradas ou unificadas. Isso quer dizer que as avaliações integradas, elas integravam os conteúdos. Então, havia discussão de artigos,
de casos clínicos durante a avaliação. Eu não tenho muito tempo para discutir como foi a dinâmica, mas muito positiva, uma coisa que chamou bastante a atenção deles, e que era síncrona na maior parte das vezes, com discussão, uns tutores em grupos menores, depois um debate muito positivo nos grupos maiores, e provas unificadas com questões objetivas, assim permitindo que o aluno ele fosse avaliado de uma forma mais global possível, ou seja, provas objetivas mais pontuais, mais específicas, provas integradas, onde ele podia se manifestar de forma oral, ou então, se ele tivesse que descrever, dissertar um texto, assim, provas práticas, adaptadas de anatomia, e por aí diante. E como eu falei aqui, as provas práticas e tarefas avaliativas, de uma forma geral, estudo dirigido, basicamente, o processo avaliativo trabalhou, foi por esse caminho. E aí, a tentativa era sempre de dividir as atividades específicas, que são os EDs, as avaliações mais de cada professor, ações específicas, a dividir um pouco as integradas para dar essa percepção ao aluno de que ele poderia desenvolver suas habilidades e mostrar suas competências de uma forma mais global. No bloco do sistema nervoso, então, o desempenho dos alunos, ou seja, a adequação ao conteúdo das aulas ministradas, eles pontuaram bastante, assim, bastante bem. O tempo para a execução das provas, basicamente quase todos deram 10 a esse tempo, então isso é muito importante, dar essa confiança ao aluno. O nível de dificuldade aqui foi variado, quem estudou mais, quem estudou menos, então uma dispersão maior no gráfico. Então, algumas sugestões, mas não foram assim, para as avaliações, o nível de dificuldade aqui não foi uma coisa que chamou tanta atenção. A comunicação com os docentes, vocês podem ver que esclarecimento de dúvidas também foi um pouco disperso, mas não, tem um aluno aqui ou colar, mas a grande maioria pontuou nessa faixa. Então, acho que foi boa a nossa comunicação com os alunos. O contato semanal, eles elogiaram bastante esse contato que eles tiveram comigo e quiseram a ideia que mais professores fizessem o que eu fiz, não só eu botei aqui, porque eu copiei do Google Forms, mas outros professores também, principalmente o professor Leonardo, que me chamou mais atenção. O professor Leonardo, basicamente, deu quase todas as aulas síncronas, então é um professor que fez um pouco o que eu fiz, sendo que eu fiz mais para tirar dúvidas, para ver os problemas, as questões. O professor Leonardo basicamente deu todas as aulas, aí depois o Léo pode comentar isso, síncronas, então é um ponto a chamar atenção. E, de novo, volta aqui se repetir, os encontros síncronos, eles sentem falta. Estou chegando ao fim, vou apertar aqui um pouquinho mais. Adequação aos conteúdos, de novo, fomos bem pontuados, o tempo também. A classificação de nível de dificuldade, aí, eles acharam tranquilo, alguns, outros um pouco mais difícil, que o bloco é realmente um bloco mais denso. Alguns comentários mais isolados na parte de histologia, que chamaram atenção nesse bloco. A comunicação, de novo, foi uma coisa que marcou bastante aqui, chamou atenção, que foi bastante efetiva. No bloco de respiratório também, que a adequação dos conteúdos ministrados foi bem visto por eles. O tempo de disponibilização para que as provas fossem feitas também bem pontuado. O nível de dificuldade começou a reduzir um pouco mais, um pouco mais disperso aqui, o nível, digamos assim, se reuniu um pouco mais, posso dizer assim, nessa faixa entre 7 e 8. Aqui chama a atenção um pouquinho, chamou alguma atenção a questão da prova prática de histologia, que eles gostariam que fosse adaptada como foi a de anatomia. É uma questão também a conversar. Eu expliquei para eles que os professores de histologia preferiram adaptar as provas junto com as provas unificadas, em vez de dar uma
uma prova de histologia adaptada em separado. Então, isso é uma questão para o período que vem, corrigir ou não, aí é a questão para conversar. A comunicação, aqui, de novo, volta a ser uma comunicação efetiva, isso é um ponto que chama sempre atenção. A organização da disciplina no bloco de neuro aqui, aí vai da interpretação muito de cada um, mas notem, a carga horária e o volume, uma coisa que chamou bastante atenção, é que eles acharam as aulas muitas vezes incompatíveis com a carga horária que estava lá no cronograma. Então, o cronograma, você tinha determinada aula, com determinada carga horária, e muitas vezes passava o tempo, especialmente no bloco de neuroanatomia. E aí puxou a responsabilidade para mim. Tá? Isso foi uma coisa que talvez aqui esteja acontecendo por conta da anatomia de neuro. E é uma coisa que eu vou corrigir certamente. Então, aqui, desculpe os colegas que talvez a pontuação tenha sido dessa forma por conta da anatomia de neuro. Mas, com relação à organização de uma forma geral, eu achei que foi boa a percepção dos alunos. O cronograma é excelente, como está aqui, as aulas assíncronas é uma coisa muito importante, mas eles, de novo, acham que as aulas síncronas precisam constar, precisam acontecer. De novo, aulas muito longas, Renato. Como eu estou falando para vocês, eu estou puxando a responsabilidade para mim. De novo, a prova de histologia chamou atenção, prova integrada, na visão deles, eles precisavam se preparar melhor, mas eles recebiam as informações sobre as provas integradas, que aconteciam às quartas-feiras, até a sexta-feira da semana anterior. Como seria a dinâmica, tudo isso foi passado para eles, se era artigo, se era um caso clínico, como seria a dinâmica, tudo isso era passado. E aí, aqui é uma questão a discutir, a debater entre alunos e professores. Talvez precise um ajuste aí, mas é questão de ponto de vista, talvez. Eu estou já caminhando para o final. Sim, Humberto, para a gente não prejudicar a fala da Luísa. Tá bom. Então, vamos seguir aqui, então. Deixa eu puxar, então, seria interessante, mas a avaliação da disciplina como um todo, tá, como vocês podem ver, de maneira geral, aqui o aprendizado, da percepção do aprendizado deles, a disciplina, na visão deles, eles gostaram bastante, em casos clínicos e artigos científicos, sempre como um pano de, vamos dizer, não como um ponto objetivo da disciplina, mas o uso de recursos de artigos científicos e casos clínicos para você trabalhar a biologia para a saúde, que o foco era esse. Mas chamar os casos clínicos e os artigos para motivá-los. E aí aqui os pontos, já estou finalizando, os pontos levantados que precisam ser aperfeiçoados, que eu percebi, aí a questão que os colegas podem ajudar. Apesar da maioria preferir aulas assíncronas, ainda assim, os alunos gostariam de ter maior contato com os professores em encontros síncronos. Ajustes entre aulas assíncronas e síncronas, aí entra aqui, mais ou menos, repete. Ajustes em algumas monitorias. Sobreposição entre os blocos, uma coisa que eles chamaram bastante atenção, eu acabei pulando aqui atrás, os artigos mais anteriores, na visão deles, por exemplo, o bloco de neuro terminou, o conteúdo, mas as avaliações continuaram 2 semanas adiante, sobrepondo ao bloco de cardio. O mesmo aconteceu com relação à respira. Isso já foi corrigido. Agora, 2021.2, eu já corrigi isso. Não vai mais haver. É um ponto que eles falaram bastante. As aulas longas de anatomia, que também serão corrigidas. Principais pontos levantados dos semestres anteriores que foram corrigidos plenamente, que são o número de avaliações específicas no bloco respiratório, e a divulgação, que estava lenta das avaliações, nesse período a divulgação foi bastante rápida. Então, eles seguiam para o bloco seguinte já com a divulgação dos resultados. Principais pontos fortes: qualidade das aulas, a integração entre as unidades curriculares, foi até que eu passei rápido, eles acharam que na biologia os professores seguiam uma linha racional de conteúdos, de anatomia, físio, bioquímica, embryo e tal,
seguindo uma linha bastante interessante, dando uma ideia bem global, bem integrada da disciplina, a atenção, a dedicação dos professores e monitores, a aplicação de avaliações integradas foi muito bem pontuada, a discussão em grupos com tutores e nas avaliações integradas muito, muito importante, o uso de casos clínicos de artigos científicos para trabalhar os conteúdos da biologia para a saúde. E aí eu quero agradecer, então, para finalizar, último slide, a parceria que eu tive, que eu pude desenvolver, eu e os outros professores, com os alunos da M2, todos eles muito participativos, inclusive nos dias que eu me reunia com eles, pelo menos metade da turma estava. Pelo menos, isso é raro. Não valia ponto, não valia nada, mas eles estavam lá para participar. Então, aqui é meu reconhecimento. E especialmente a Luísa, que foi imprescindível para que essa avaliação pudesse ocorrer. E obrigado. Obrigado, Humberto. Obrigado mesmo pelas informações que você trouxe. A gente vai ter um espaço ainda para o debate, né? A gente pode resgatar mais alguns outros pontos. Vamos passar, então, para a Luísa, para a gente poder também ouvir, né, a representação discente. Fique à vontade, Luísa. Bom dia, pessoal, professores. Agradecer já também aí a parceria, foi realmente muito importante. E a minha turma também, que é muito participativa, eu acho que isso faz muita diferença. E sem esse trabalho conjunto que a gente fez, não seria possível esse momento aqui, né? Então, eu vou começar a apresentar. Muita coisa se repete em relação ao que o professor Humberto apresentou, então eu vou passar um pouco mais rápido os pontos que ele já levantou. Tá dando para ver aí direitinho? Sim, estamos vendo e te ouvindo bem também. Sim, Lu. Ok. Vemos e ouvimos bem. Bom, vou começar falando de Biosal 2, né? Professor coordenador é o professor Carlos Humberto. Como é que foi feita a avaliação, né? Como os professores, eles variaram um pouco de um bloco para o outro, e a dinâmica dos blocos também não é 100% igual, a gente propôs 3 questionários para a turma, que consideraram aspectos quantitativos e também qualitativos, né, aberto aos comentários, e eles foram submetidos ao final de cada bloco. Nessa avaliação quantitativa, a gente utilizou essa escala linear de 0 a 10, e os alunos foram orientados de que o valor 0 representaria um conceito totalmente insatisfatório e o valor 10 um conceito totalmente satisfatório para aquele aspecto que estava sendo perguntado. O primeiro bloco foi o de sistema nervoso. Todos os alunos que cursaram a disciplina responderam o questionário. Então, em relação ao aprendizado, o professor Humberto já mostrou esses gráficos. Quase 80% aí da turma atribuiu uma nota igual ou maior que 8. Eu considero muito produtivo também. E concordo com o que o professor Humberto colocou, de que a gente tende a dar uma subestimada no nosso aprendizado, mas eu até comentei no chat que eu considero que os blocos não, né? O período mais curto em função da pandemia e dessa necessidade de adaptação contribuíram um pouco para essa questão da nossa insegurança quanto ao nosso aprendizado, e também a falta de algumas aulas práticas, né, principalmente aí de anatomia, eu acho que fazem muita diferença. Então, pelo menos na minha percepção, e acredito que na dos colegas também, eles podem falar melhor depois, isso tenha impactado um pouco nessa noção da gente subestimar um pouquinho aí a nossa confiança no nosso próprio aprendizado. Em relação às aulas e materiais, o professor Humberto já passou sobre isso, né? No geral, foi muito bem avaliado pela turma, com um alto percentual aí de conceitos satisfatórios acima de 8, em todos os componentes. Os comentários e sugestões foram sugeridos a disponibilização dos slides em todas as disciplinas,
Isso realmente ajuda no acompanhamento da aula. A gente entende as questões particulares, né, de cada docente, mas realmente é uma ferramenta que contribui para esse aprendizado remoto. A didática dos professores foi muito elogiada, foi pontuada essa questão das aulas extensas de anatomia, realmente, e a falta de momento síncrono com alguns professores, principalmente para tirar dúvidas, foi algo que foi bem recorrente também. Em relação às avaliações, no quesito de adequação ao conteúdo, toda a turma atribuiu uma nota aí acima de 8, então acredito que foi bem satisfatório. Em relação ao tempo disponibilizado para as avaliações também. Em relação ao nível de dificuldade, tivemos alguns destoamentos aqui para o não satisfatório, mas a maior parte da turma concentrou aqui também como sendo satisfatório e estando coerente o nível de dificuldade com o que a gente viu ao longo das aulas. Em relação aos comentários, foi elogiado bastante esse formato de discussão de caso e artigo da avaliação integrada com todos os componentes, e foi pontuado como uma sugestão, uma maior clareza no comando das questões discursivas da prova unificada, isso aqui, em relação ao padrão de resposta esperado. Eu até coloquei esse comentário aqui, que eu acredito que esse comentário ele tenha surgido porque foi a primeira vez que a gente foi submetido a uma avaliação que cobrasse a integração dos conteúdos. Foi nessa primeira avaliação unificada de neuro. Então, gerou um pouco essa insegurança se a gente estava cumprindo os parâmetros que seriam avaliados e esperados. Então, acredito que esse ponto, principalmente nessa primeira avaliação, que a gente está inseguro ainda de como vai se colocar, seja importante. A comunicação com os docentes também foi muito bem avaliada aqui, tirando uma pequena destoação. E, novamente, apareceu a questão da falta do encontro síncrono periódico com alguns docentes, como sugestão de melhoria. Em relação às monitorias, também a maior parte aqui, né, quase 90% da turma atribuiu um conceito maior que 8. Em relação aos comentários, já foi pontuado pelo professor Humberto também, nessa questão de ter uma maior sincronia entre o que estava sendo dado na monitoria com o que a gente estava vendo nas aulas. Essa questão também foi pontuada das monitorias que atendem diferentes períodos e diferentes cursos simultaneamente. Fica um pouco confuso ali a organização do grupo, isso foi pontuado também, mas de forma geral, todo mundo elogiou bastante e as monitorias contribuíram bastante para o aprendizado. Em relação à carga horária e o volume de conteúdo, somente aí 41% da turma avaliou acima de 8. Acredito que realmente é porque o volume de conteúdo do bloco de neuro, ele realmente é muito denso, é um conteúdo extenso, é um conteúdo difícil, e com esse período reduzido, a gente teve menos semanas do que o normal para ver esse conteúdo, então acho que é um pouco natural essa percepção, mas isso foi, né, melhorado aí ao longo do tempo. Em relação ao cronograma de atividades e organização do bloco, também foi muito bem avaliado aqui, com quase 90% da turma, atribuindo um valor maior que 8. Sugestões em relação a isso, foi o elogio da flexibilidade que as aulas assíncronas proporcionam, né? E isso contribuiu para mitigar esse efeito do volume de conteúdo em relação ao tempo disponível que foi pontuado no bloco de neuro, porque a gente podia pausar, rever, anotar, assistir em horários alternativos. Foi pontuado essa questão das aulas extensas, com o tempo disponibilizado no cronograma, né? Algumas aulas assíncronas, elas não eram possíveis de serem assistidas dentro do tempo estipulado do cronograma, e a gente precisou utilizar de tempos alternativos para conseguir assistir todas as aulas, quem quis fazer isso, né?
Em relação à sobreposição dos blocos, também foi pontuado, porque passamos, né, 2 semanas do bloco de cardio ainda fazendo avaliações de neuro, precisando desviar um pouco esse estudo, o que tornou o bloco de cardio para a gente um suspiro, assim, foi muito rápido, porque a gente ainda passou esse tempo se dedicando ao bloco de neuro. Então, foi algo que foi pontuado como sugestão de melhoria, e o cronograma foi elogiado como muito bem organizado. No bloco de cardio, 23 dos 29 alunos que cursaram participaram respondendo. O aprendizado aqui foi muito bem avaliado também, acima aí de 95% da turma avaliou maior que 8, só uma pessoa avaliou 7. Em relação aos materiais também, o professor Humberto já falou, não vou ficar me estendendo, mas foram também muito bem avaliados, como vocês podem ver, acima de 8. Sugestões e comentários foi que o bloco ele foi muito curto, né? Não vou repetir, mas essa sobreposição impactou um pouco nessa percepção. Foi elogiada a atenção dos professores e, novamente aqui, né, eu até coloquei esse comentário, persistiu do bloco de neuro para o bloco de cardio essa percepção de que faltou encontro síncrono com alguns professores para tirar dúvidas. Em relação às avaliações, a adequação ao conteúdo, 100% da turma avaliou um conceito maior que 8, ao tempo disponibilizado também, e ao nível de dificuldade, a maior parte também aqui atribuiu, né, 74%, um conceito maior que 8, como sendo totalmente satisfatório esse nível de dificuldade. Em relação aos comentários e sugestões, foi novamente elogiado a questão da integração na avaliação integrada e a discussão do caso e do artigo, e como o professor Humberto tinha trazido também, foi pontuado um pouco em relação à avaliação de histologia ter sido um pouco distoante em relação às aulas, e aí algumas pontuações que foram feitas foi a falta do momento síncrono, uma maior dificuldade de visualização e interpretação de lâminas pelos slides, e aí entra aqui a questão da falta da prática, né? E alguns detalhes muito específicos que foram cobrados. Comunicação com os docentes também foi muito bem avaliado pela turma. E, novamente, apareceu a questão da falta de momento síncrono com alguns professores como comentário e sugestão. As monitorias, também 96% atribuiu uma nota aí, maior que 8, como tem contribuído bastante. E comentários só que foi essencial ao aprendizado. Em relação à carga horária e o volume de conteúdo do bloco de cardio, mais de 78% da turma, né, avaliou aqui como tendo sido satisfatório, então foi bem positivo. Em relação ao cronograma e organização do bloco, também foi muito bem avaliado aqui como satisfatório por mais de 95% da turma. Comentários e sugestões, foi falado novamente sobre a sobreposição e sobre o curto tempo, né, disponível no bloco comparativamente com a densidade dos conteúdos e a profundidade que eles exigem. Em relação ao bloco de respiratório, também 23 dos 29 alunos participaram respondendo o questionário. Aqui destoou um pouco essa questão da percepção do aprendizado no bloco, apenas 65,2% atribuiu um valor maior ou igual a 8, e eu coloquei aqui esse questionamento, se de repente o fator cansaço por ter sido o último bloco de um período que já veio subsequente ao período da M1, que é um período muito cansativo, e a gente, entre esses dois períodos, teve apenas uma semana de intervalo. Então, eu acredito particularmente que esse fator possa ter contribuído para essa percepção e também por ser um bloco mais corrido dentro do período. Em relação às aulas e materiais, se repetiu o padrão de elogio, e aqui sendo avaliado como satisfatório pela maioria da turma, 100% da turma em alguns componentes.
Em relação às sugestões, foi sugerido que fossem disponibilizados mais materiais de apoio, e aí foi citado o exemplo da apostila de bioquímica que o professor Leonardo disponibilizou. Foi sugerido também haver uma maior padronização na disponibilização dos materiais e links entre os componentes. Foi apontado a longa duração das aulas síncronas. No bloco de respiratório, ocorreu coincidentemente que a maior parte dos professores que adotaram a metodologia da aula síncrona, eles se concentraram no bloco de respiratório, e alguns dias do cronograma eram todos de aulas síncronas. Eu acredito que isso foi um pouco pesado, passar todo o dia nas aulas síncronas. Então, para ser pensado no cronograma, caso seja possível, mesclar, né, no mesmo dia, aqueles professores que dão aulas síncronas com outros que dão aulas assíncronas, acredito que seria positivo e resolveria essa questão que foi apontada. Alguns alunos pontuaram ter tido um pouco de dificuldade de adaptação à metodologia ativa que foi implementada especificamente no componente de fisiologia de respiratório. Acredito também que o fato de ter sido o último bloco tenha impactado nessa percepção de se adaptar rapidamente a uma metodologia diferente já no final do bloco, né? E também foi pontuado, né, para alguma pessoa que as aulas síncronas foram positivas também no sentido de manter uma concentração e um bom aprendizado nesse momento de final de período, que é naturalmente um momento de maior cansaço, né, essa interação mais direta com o professor e os outros colegas. Em relação às avaliações, também foi bem avaliado aqui em relação à adequação ao conteúdo, mais de 90% da turma avaliando aqui no extremo do satisfatório. Em relação ao tempo disponibilizado também, e em relação ao nível de dificuldade, aqui destoou um pouquinho mais em relação ao bloco de neuro e ao bloco de cardio, apresentando só 52,2% aqui, um conceito mais próximo do totalmente satisfatório. Então, isso indica que o pessoal achou mais difícil aí as avaliações do bloco de respiratório comparado com o conteúdo. Em relação aos comentários e sugestões, foi sugerida a aplicação de uma avaliação prática de histologia e a presença de questões discursivas na avaliação unificada. Foi uma surpresa, na verdade, para a turma, porque havia esse combinado, né, e nos outros blocos esse padrão de que na avaliação unificada seriam apenas questões objetivas, mas nessa de respiratório apareceram bastante questões discursivas, e aí, como sugestão, não foi nem apontado como um ponto negativo de que não gostam de questões discursivas, mas foi sugerido essa questão de manter apenas as objetivas ou ampliar o tempo de resolução da avaliação, porque as discursivas elas demandam um cuidado maior na resposta e na elaboração, né? Em relação à comunicação com os docentes, também foi muito bem avaliado aqui, como satisfatório. Não foram apresentadas sugestões nesse quesito. Em relação às monitorias, toda a turma atribuiu uma nota igual ou maior que 8, aproximando aí do 100% satisfatório. E foi só elogios, né, que as monitorias foram muito importantes para o aprendizado, elogiaram a disponibilidade dos monitores em sempre ajudar e também a qualidade dos materiais que foram produzidos e disponibilizados por eles. Em relação à carga horária e volume de conteúdo, no bloco de respiratório, aqui quase 74% da turma avaliou em igual ou maior que 8, se aproximando do satisfatório, então acredito que foi positivo. O cronograma e a organização do bloco também foi elogiada e ficou aqui mais concentrado no satisfatório. Alguns comentários foram pontuados em relação à demora no recebimento de informações de algumas avaliações, muitas aulas síncronas coincidindo no mesmo dia, eu até comentei anteriormente,
e o tempo curto do bloco para o estudo de todo o conteúdo, né, com a profundidade que a gente gostaria de estudar, mas que a gente sabe também que alguns pontos aqui são um pouco inevitáveis. Uma percepção geral da disciplina, 23 alunos participaram, 95,6%, né, avaliou o seu aprendizado na disciplina como um todo acima de 9. Na verdade, só uma pessoa destoou aqui, então acredito que foi muito positivo. Em relação ao aprendizado individual, né, só nenhuma avaliação menor que 7, então acredito que todo mundo está saindo satisfeito com o seu aprendizado e sentindo que realmente foi produtivo esse período. E como comentários, foi elogiado, né, a organização da disciplina, principalmente aí o professor Humberto, como coordenador, né, desempenhou um trabalho muito bacana e uma comunicação muito próxima com a gente, que possibilitou que qualquer coisa que aparecesse fosse solucionada a tempo. Então, acho que isso foi muito importante. Foi falado também e elogiada a disponibilidade e a atenção de todos os professores. A integração entre os componentes curriculares da disciplina foi um ponto forte muito levantado. O uso da discussão dos casos clínicos e dos artigos, aproximando aí com uma realidade da profissão, também foi muito elogiado e muito positivo. Fica o nosso muito obrigada a todos e todas docentes de Biosal e meu agradecimento especial ao professor Humberto, todo o apoio que ele nos deu nesse período. Vou passar rapidinho aqui para a saúde da comunidade 2, tentar não me estender demais. A coordenadora foi a professora Kathleen. A avaliação, a gente propôs um questionário no final da disciplina, né, no final do período, que considerou aspectos qualitativos. Foram oferecidos 4 conceitos: ruim, regular, bom ou ótimo. 23 dos 30 alunos que cursaram a disciplina responderam o questionário. Em relação ao aprendizado individual, 100% dos participantes, né, respondeu conceito bom ou ótimo, então acredito que foi satisfatório. As plataformas e ferramentas utilizadas também, 100% da turma atribuiu valor bom ou ótimo. Em relação às sugestões, né, foram comentados, na verdade, que as aulas interativas com o uso do Jamboard, que é o quadro que a professora Kathleen comentou, e a discussão dos textos e filmes foram mais produtivas do que aquelas que foram exclusivamente expositivas. E foi elogiado também a plataforma Classroom e a organização que foi feita lá da disciplina. Em relação à dinâmica das aulas teóricas, quase 96% da turma atribuiu valor bom ou ótimo. Como sugestão, foi pontuado que algumas aulas ficaram um pouco extensas e cansativas pela falta de intervalo, mas foi bem pontual. Também foi falado que algumas aulas totalmente expositivas, né, com a leitura e explicação de slides, ficaram um pouco cansativas. E foi elogiado os temas e a cronologia com que eles foram apresentados ao longo das aulas. Em relação aos materiais de apoio, 100% da turma atribuiu valor bom ou ótimo. Como comentário e sugestão, foi pontuado que alguns textos complementares eram muito longos e tinha pouco tempo disponível para fazer a leitura integral, então foi sugerido que fossem direcionados alguns pontos mais importantes dessas leituras, e foi elogiado também que eles foram importantes para auxiliar na compreensão dos conteúdos. Em relação à experiência dos grupos tutoriais, 91,3% da turma atribuiu valor bom ou ótimo. Foi perguntado sobre a contribuição desses grupos tutoriais para a formação médica. 87% atribuiu um valor muito, ou seja, que os grupos tutoriais acrescentaram muito ao seu aprendizado e formação.
Em relação a comentários e sugestões, foi pontuado uma falta de um maior espaço para perguntas sobre os trabalhos finais e em relação a essa questão de tirar dúvidas mais práticas mesmo, relacionadas à pesquisa, à elaboração do artigo, como encontrar as palavras-chave. A gente teve uma aula sobre isso, mas acho que o pessoal sentiu falta um pouco disso mais no final, no momento da elaboração dos trabalhos. Foi elogiado o espaço, né, de aprendizado e livre compartilhamento de ideias e experiências. Também foi pontuado como um espaço de grande engrandecimento que poderia ser incorporado nas demais disciplinas de saúde da comunidade, a fim de ter a oportunidade de aprofundar em mais temáticas ao longo do curso, né? Porque a gente precisou escolher uma temática de um dos grupos tutoriais, então acredito que tenha sido nesse sentido essa sugestão de uma possível criação também de um grupo de estudos e projeto que possa desenvolver essas discussões para além do ciclo básico. Achei muito interessante essa sugestão aqui. Em relação às avaliações propostas, 95,7% da turma atribuiu valor bom ou ótimo. Como comentários e sugestões, foi pontuado que as aulas referentes aos trabalhos finais foram dadas muito em cima da hora, especificamente no grupo de pessoas LGBTQIA+, e isso atrasou um pouco a realização dos trabalhos. Alguns pontos que foram cobrados demandaram grande capacidade de memorização. Eu acredito que isso seja no sentido de decorar, não sei exatamente porque o questionário foi anônimo, mas acredito que tenha sido nesse sentido. Foi falado também que as avaliações foram condizentes com os conteúdos apresentados nas aulas. E como sugestão, foi sugerido que as avaliações poderiam ser um pouco mais pontuais e menos extensas e que poderiam ser incluídas questões discursivas, além das objetivas. Em relação à comunicação com as docentes, o docente aqui, professor Elvo, o único representante, mas por isso que eu incluí, 100% da turma atribuiu valor bom ou ótimo. Em relação a comentários, só foi elogiado que a comunicação foi maravilhosa com todos. Como considerações finais, foi colocado, né, que as professoras e o professor Elvo exerceram com maestria esse desafio que foi ensinar por meio digital, né, proporcionando para a gente um ambiente tranquilo e proveitoso, apesar desse contexto da pandemia, e que o aprendizado que foi proporcionado na disciplina foi além do acadêmico. Então, fica também, em nome da turma, os nossos mais sinceros agradecimentos aí a todos os professores e professoras da disciplina, especialmente a professora Kathleen, que eu também tive a oportunidade de conviver mais próximo, tanto pela coordenação da disciplina, quanto no grupo tutorial, e toda a orientação que ela deu para a gente nos trabalhos e na submissão foi muito importante. E nosso desejo aí, né, é que venha o retorno gradual e seguro às atividades presenciais, para a gente finalmente poder se conhecer pessoalmente. Muito obrigada e um excelente 2021.2 para todos, todas e todes. Se tiverem, né, alguma dúvida, quiserem conversar mais sobre a avaliação, está o e-mail da turma aqui embaixo. Muito obrigado, Luísa. Excelente, né, as informações que você está compartilhando aí com a gente. E queria, né, fazer uma sugestão da gente poder dar um intervalinho de 5 minutos e retornarmos para o debate. Certo? Dá para molhar a garganta, né, ir ao banheiro, tudo isso. E a gente retorna aqui. No meu, a gente retorna às 11h25. Tudo bem? Perfeito, professor. Tá, joia. Leonardo? Sim, Josi. Vai interromper a gravação durante esse intervalo? Josi, minha sugestão é manter a gravação, porque senão vai ficar cortado. Vai ficar cortado, né? Você não acha, Léo? Sim, também concordo. Tá. A gente vai direto, só faz um corte. Só Na M3 a gente fez assim também, Cláudio. Tá, ok.
Léo, você viu o ofício 446? Não estou lembrado de quando. Não, Juliano. não, enviei lá na M3, dá uma olhada. Encaminhada parecia de Ah, tá. história de retorno das aulas. Bom, gente, a gente pode ir retornando, né? Vamos retomar agora, né, esse nosso encontro abrindo, né, para o debate, para comentários adicionais. E eu queria fazer uma sugestão, que é de convidar, né, o pessoal se eu não me corrija se minha conta estiver errada, Luísa, o pessoal da MED 23, né, que estiver presente, se vocês têm, né, alguma dúvida, algum comentário sobre o que sobre o que vocês assistiram, né, acompanharam até aqui, antes da gente entrar, né, diretamente na discussão da, da M2. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta para fazer? Queria abrir, né, inicialmente para o pessoal da MED 23, que estiver presente. Peço desculpa, mas eu não tenho ainda. Não reconheço ainda, né, o pessoal. Você tem alguma pergunta? Pessoal da MED 23, algum comentário? Alguma dúvida? Podem colocar no chat ou abrir o microfone para poder compartilhar. Ok. Ok, então, pessoal. Vou entender, né, que tá tudo bem por enquanto, mas fiquem à vontade, né, para vocês fazerem perguntas e contribuírem também, tá? E aí, então, eu abro, né, para a gente poder debater um pouco mais, né, sobre essa experiência, né, da M2 no 2020, no semestre, né, 2021.1. E, não sei, Humberto, Kathleen, ou os demais professores, ou os demais alunos que quiserem fazer, né, iniciar, né, com alguma pergunta, alguma provocação, fiquem à vontade. Eu quero fazer uma provocação. Sim. Acho que o ensino remoto fez a gente repensar coisas que a gente fazia antes, para poder fazer adaptação. E a volta para o presencial vai exigir uma revisão do que a gente fazia. Então, talvez se a gente pudesse pensar juntos o que aprendemos, né? Não sei se a gente não dá conta hoje, mas fica essa pergunta: o que aprendemos com esse movimento que fizemos, que pode modificar o que fazíamos no presencial? Uma coisa que eu percebo, que eu já quero pontuar, é a incorporação da avaliação da disciplina como uma ferramenta que ajuda a comunicação e ajuda a construir uma outra relação docente-discente. Eu acho que isso é uma coisa interessante. A outra coisa é o conjunto de material audiovisual produzido. O que a gente vai fazer com esse material que está gravado? Como é que ele pode ser utilizado mais para frente? São coisas para a gente pensar, né? Nós, na saúde coletiva, a introdução desses 3 temas fazem com que a gente reflita sobre quais serão os campos de práticas que nós vamos adotar quando já for possível fazer essa amarração de qual é o lugar do SUS que nós vamos nos inserir. A gente acho que começa a gente pensar sobre isso.
queria também dizer que a Luísa e essa turma estão de parabéns, né? Eu acho que a Luísa, com o papel dela de representante discente, ajudou muito a fazer a ponte, mas a turma, de uma forma geral, é muito bacana, muito participativa, muito envolvida, muito empolgada. Foi bem gratificante esse semestre. Sim, Kathleen, muito bem colocado, né? Tanto em relação à disciplina quanto em relação à turma também. Humberto, você quer fazer alguma consideração? Ricardo, levantou a mão. Sim, Ricardo, vai lá. Não, Humberto, mas eu levantei quando ele já estava te perguntando. Aí, chefe, tem vez, não, quer não? Não, vai lá, Ricardo. É muito bom você falar. Eu já falei, inclusive. Vai lá. Não, queria falar, vou começar pela Luísa e pela turma, e depois vou em cima do comentário da professora Kathleen. Eu acho que cada turma a gente fala, eu acho que eles não têm essa dimensão, eu acho que é próprio ainda, né, do estágio ainda de discente, mas cada turma é muito diferente, né? E essa turma ela foi muito suave na interação comigo, assim, com energia, mas não tinham problemas, né? Só que realmente eu identifiquei, eu que dava aula de histologia, um cansaço. Eles participavam da minha aula, mas o cansaço era evidente. Tanto que até alguns momentos que eram assíncronos, eu peguei e fiz aulas curtas, síncronas, dei uma dividida, para que não sobrecarregasse eles, né, que a experiência pudesse ser melhor, porque era nítido assim que havia esse cansaço, a aula não tinha a mesma energia em todo o trajeto, mas a gente tinha um núcleo duro ali que ficava e que me ajudava, porque eu falava, faça uma interação comigo maior, né, com a câmera aberta, e isso sempre foi muito importante. Luísa sempre fez a ponte entre a turma, e eu sei que as decisões não eram delas, era uma decisão realmente da turma, e ela trazia isso, e eu tinha liberdade de falar com ela, e assim como ela comigo a qualquer hora, né, Luísa? Então, te agradecer, porque isso é uma característica sua, e falar aqui ajuda a outras pessoas aqui a também não só te reconhecer, mas como conseguir trabalhar. A gente sabe que cada um tem suas habilidades. Nós aqui, como a professora Kathleen falou, não seremos mais os mesmos. A experiência pandêmica foi uma experiência difícil de vida para todo mundo, mas foi muito bom entender que a universidade é grande o suficiente e conseguiu transformar isso, e as aulas nunca mais serão as mesmas, os materiais nunca mais serão os mesmos, esses vídeos nunca mais nos deixarão, e eu acho que a luta é diária para conseguir essa comunicação e auxiliar no ensino, né? No processo de ensino-aprendizagem, e eu acho que esse material vai ficar cada vez melhor, e, e é isso, assim, eu os verei na M3, né? Sou professor da M3 também, então espero que seja híbrido ou presencial, que a gente consiga sempre ter esse melhor aprendizado. E dizer que, como quem participou da reunião da M3, é muito importante a construção aqui, construção de uma universidade, principalmente construção da disciplina, podendo ouvi-los em profundidade, viu? Obrigado, Humberto. Obrigado, Léo, Kathleen, Júlio, Carla. Você quer... Posso falar? Pode falar, Carla. Não sei se alguém está inscrito na frente, acho que sou eu. Então, bom dia a todos. Primeiro, eu queria elogiar a atual coordenação do curso de medicina, que possibilitou esse seminário. Já estamos no segundo, né, evento de seminário. Acho que é muito importante termos esse momento de reflexão sobre as nossas disciplinas. É claro que
esse processo deve ser contínuo, né? Não deve ser em um momento só pontual, deve ser no dia a dia, a partir das questões que são trazidas, sempre tentando aprimorar. Mas é muito bom quando a gente tem aí 2 horas, pelo menos, para pensar, parar, refletir, até antes, né, no processo de construção desse seminário, que eu vi aí muitas pessoas, né, fizeram questionários, avaliaram, conversaram com as turmas, os alunos trouxeram questões, né, nós, professores, também paramos para avaliar e incrementar isso para sempre estar aprimorando esse processo. Então, acho que é fundamental esse momento aí de reflexão e de uma pausa para pensar o processo de educação. Principalmente no momento que estamos vivendo, né, de pandemia, as coisas são muito rápidas, acontecem de uma forma muito acelerada, e aí a gente precisa mesmo, nesse momento, pensar a formação em saúde, principalmente a formação de novos médicos que vão atuar aí na linha de frente das pandemias e das outras doenças que vêm acontecendo, né? Então, como é importante estarmos todos juntos. Uma outra questão aí que eu sempre falo, assim, que eu vou ver outras pessoas na Saúde da Comunidade 2, como na 3 e seguinte, que é sempre bom para os alunos abrirem as câmeras, sempre falo, ou quando a gente voltar, retornar, né, que o retorno aí já está próximo, a gente vai fazer o retorno aí gradual, com segurança, com tranquilidade, aos poucos, para que a gente possa nos encontrar. Estou com saudade aí de todos, tomar um cafezinho, encontrar nas ruas de Macaé, nos eventos, nas salas de aula, nas comemorações dos aniversários, festas de final de ano, amigo oculto, enfim, essas coisas boas que a gente tem. Mas provavelmente a gente vai manter um misto, né, do híbrido com o presencial. Essa forma que a gente tem de trazer convidados. Então, na nossa disciplina, a gente traz uma pessoa do Mato Grosso, convida uma pessoa que está em Salvador para falar com a gente, uma pessoa que está em Porto Alegre. Isso é muito rico, a gente pode ter muitas pessoas ao mesmo tempo conversando nas telinhas, aí como a gente tem no Google Meet, no Zoom, enfim. Mas o presencial faz muita diferença, né? Todos nós estamos com saudade, queremos voltar ao trabalho presencial, né? No contato humano, né? Ali, principalmente na área de saúde. E isso eu espero que a gente volte, mas quando vocês encontrarem a gente nos corredores, falem com a gente, se apresentem. Provavelmente vocês vão conhecer a gente não vai conhecer vocês, porque vocês ficam com a câmera fechada a maior parte do tempo. Luísa, com certeza, eu vou reconhecer, e o Paulo Lucas também. Agora, a maior parte das pessoas que estão fechadas, vocês precisam falar com a gente para a gente se encontrar, tá bom? Então, era isso, e achei muito boas as apresentações, e obrigada. Muito bem lembrado, Carla, né, essas apresentações, né, quando estivermos no presencial. Humberto? Não, eu gostaria de agradecer mais uma vez a turma foi, como a Kathleen falou, acho que o Ricardo também falou isso agora há pouco. A turma foi ótima, nos encontros semanais, onde não se tinha ali nenhum objetivo de transmitir conhecimento próprio, né? Mas tirar dúvidas em si, conversar. Os alunos não tinham aquela pressa em terminar a reunião. Eu fiquei, uma coisa que me chamou a atenção, o tempo ia passando e ninguém queria sair, porque geralmente quando é chato o encontro, os alunos, então tá, professor, eu preciso fazer alguma coisa agora. E sair, não, eu que tinha que tomar atitude, pessoal, já tem 1h30 de reunião e nós precisamos, né, terminar aqui o encontro. Eu fiquei muito feliz de ter esse encontro semanal com a turma. Então, assim, deixar isso bem claro, uma coisa que chamou muita atenção, a participação, e pelo menos metade da turma, 50% da turma presente, sem nenhuma gratificação, nenhum bônus para acontecer ali, nada, simplesmente está ali para poder aprender mais, discutir, tirar dúvidas ou fazer algum comentário. Isso é ímpar.
né? E a participação da Luísa no grupo WhatsApp comigo, porque eu entro no grupo do WhatsApp da turma, eu fazia parte do grupo. Então, o Rony e a Luísa, que eram os administradores do grupo, e me inseriram, e ali era uma discussão, com, às vezes a preocupação grande por conta de uma avaliação ou outra, uma orientação ou outra, então eu estava sempre com eles, mesmo que não era às quintas, mas a Luísa foi assim, decisiva, eu não sei a maturidade, ela é jovem, mas me parece muito madura para a forma como ela se coloca, a forma como ela se expressa, e ela atende prontamente às vezes as solicitações dos alunos para comigo, e no sentido contrário também. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é a ajuda que eu tive por lado dos professores. Principalmente aqui eu gostaria de chamar a atenção do professor Leonardo. O professor Leonardo é um parceiro muito importante, ele foi decisivo. Eu diria que ele foi o vice-professor responsável, muito parceiro, ajudando muito a turma e a mim. Então, as avaliações, por exemplo, integradas, elas aconteciam, grande parte, uma organização que nós dois iniciávamos, e aí a gente tocava fogo no grupo do WhatsApp, e os professores aderiam, tal, mas eu queria chamar a atenção, porque ele realmente, por parte dos docentes, fez grande diferença. Então, quero agradecer, Léo, aqui perante todo mundo, reconhecer o seu valor. Tá? Obrigado. É isso que eu queria deixar claro. Tamo junto. Tamo junto, Dé. Tamo junto. A Luísa. Não, agora é a Kathleen, ela levantou a mão primeiro. Quer falar, professora? Pode falar. Eu já falei. Acho que foi algum engano aqui de apertação. Tá. Tranquilo. Eu queria só reforçar mesmo essa questão da turma, né? Eu acabo tendo esse contato mais próximo com os professores por essa questão do intermédio, da representação, mas a turma ela é muito participativa, né? Tanto das aulas, quanto dos questionários, quanto no grupo, quando alguma decisão precisa ser tomada em conjunto, quando a gente precisa acolher alguém, como a professora Kathleen colocou aqui no chat. Então, eu queria deixar também registrado esse agradecimento à minha turma, que é sensacional, realmente eu não tenho nem nada para falar, assim, só agradecer a parceria mesmo de todos. E contribuindo para essa fala do remoto que a gente estava conversando, né, eu acho interessante que a gente conseguiu criar vínculos genuínos mesmo dessa forma, né? A minha turma ela já entrou no remoto, então a gente vivenciou a faculdade até aqui exclusivamente remota, e a gente conseguiu criar esses vínculos não só entre nós, alunos, como também com os professores. Eu sinto esse vínculo criado como se eu conhecesse pessoalmente, apesar de não conhecer, que a professora Kathleen até colocou, né? Estamos aqui presencialmente de uma forma, né? Estamos trocando aqui, cada um dentro do espaço da sua casa, da sua vida, que acaba que mistura um pouco o pessoal com o profissional nesse momento em que a gente utiliza o mesmo ambiente para todas essas coisas e acaba sabendo um pouco mais, né? Hoje precisou atrasar porque eu tive um problema assim, então acaba que a gente participa um pouco da vida também de cada um, e isso faz com que esses vínculos sejam criados ainda que dessa forma. E foi uma coisa que a gente também colocou na apresentação da M3, não me lembro exatamente quem falou isso agora, mas isso que a gente tem aqui na Medicina Macaé, né, desse espaço, dessa troca, desse contato mais próximo entre os discentes e docentes, é uma coisa muito única que eu não vejo em outros lugares e que eu acho que a gente tem uma potencialidade enorme vinda disso para melhorar cada vez mais nossa experiência aqui dentro do curso, dentro da universidade e também levando para fora com as extensões, né? Então, é isso que eu queria contribuir e acrescentar. Muito obrigado mais uma vez, Luísa.
pelas suas palavras, pelas suas colocações. E eu queria abrir de novo, né, para o restante dos estudantes. Se alguém mais quer fazer algum comentário, né, pontuar alguma coisa de interesse. Sim, Rony, pode falar. Olá, vocês me ouvem bem? Perfeito. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Quase boa tarde, né? Gostaria apenas aqui de prestar aqui os meus agradecimentos, inclusive pessoais, né, aos nossos queridos docentes da M2, que foram muito atenciosos do início ao fim, prestar aqui em especial ao professor Humberto, né? Inclusive, professor, o senhor não me escapa. Eu vou lhe dar um abraço mega apertado quando pudermos, lógico, eu e Lô, né, Lô? E, evidentemente, agradecer a nossa representante, a Lô, que é bem jovenzinha. Gente, ela é mais jovem que eu, né, Lô? Sempre muito atenciosa, uma pessoa incrível e tenho a honra de dizer também que é minha amiga, né, pessoal, né, graças a Deus. E render aqui as minhas homenagens a todos aqui, gente. E desejar um bom período à atual M2, né? E que a nossa atual M3 também, ai meu Deus, seja maravilhosa, seja incrível. E eu vou chorar, tá bom? Obrigado. É isso. Queria fazer um resgate aqui, né, que a Kathleen colocou no chat. Não sei se você pode responder, Luísa, né? Que ela pediu um pouco mais de explicações, né, sobre a questão que apareceu no grupo do LGBTQIA+. Eu acredito que talvez o Rony possa contribuir melhor em explicar essa questão, porque ele fez parte desse grupo. Eu fiz parte de outro grupo, então eu acredito que ele possa contribuir melhor em relação a essa questão que foi pontuada, das orientações em relação ao trabalho terem ficado muito em cima da hora. Eu acho que foi isso, e isso dificultou a produção dos trabalhos. Acho que foi isso que estava lá pontuado, né, Rony? Isso, inclusive eu gostaria de sugerir a seguinte questão. Eu posso conversar com o meu grupo, nós temos inclusive um grupo em particular no WhatsApp, né, sem os professores, e posso conversar com eles, né, de modo que, de modo que eles possam dizer o que faltou, alguma sugestão, enfim. O que você acha, professora? Ok? Certo, então fechou. Certo. Então, beleza. E eu não sei se, né, se a gente tem outros estudantes aqui, né, da MED 22, da MED 23, não sei se vocês querem, né, compartilhar mais um pouco. A gente tem outros professores também, o professor Júlio, o professor Felipe, né, se vocês quiserem compartilhar também, fiquem à vontade. Vou passar a palavra aqui para a professora Kathleen. Então, eu queria comentar sobre uma questão que apareceu sobre as avaliações teóricas, e sugerindo para a gente introduzir questões dissertativas, que nós temos uma compreensão que nós já temos um exercício intenso de dissertação nas avaliações, porque tem o trabalho individual que tem que ser escrito, o trabalho de grupo que tem que ser escrito, e aí a gente compôs as questões objetivas mais no formato do que são as provas de residência, já pensando um pouco também essa perspectiva, né, e as provas específicas, que muitas vezes podem ser dissertativas, elas, na minha opinião, estão contempladas nesse exercício de escrever o estudo, o artigo, o resumo, nesse sentido que elas são diferentes estratégias de avaliação. Por isso que a gente não tem questão dissertativa na prova teórica. E já tem pelo menos uns 3 anos que a gente faz assim. Não foi só agora na pandemia. E o resultado tem sido interessante. Na prova teórica, a gente tenta fazer uma revisão dos conteúdos, dos pontos mais centrais de cada tema. Perfeito, Kathleen. Obrigado. A gente pode passar a palavra para mais alguém? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário, gente, em relação a essa experiência?
eu achei muito importante o que a Kathleen começou falando, né? Que o quanto que a gente teve que amadurecer, né? A gente está amadurecendo nessas experiências durante a pandemia, né? Durante esse ensino remoto emergencial, e o valor, né? Como já foi pontuado aqui, da gente poder parar, né? Refletir, compartilhar e se ouvir também, né? Nesse processo de amadurecimento. Achei muito bom, né? Isso que você colocou logo lá no início da sua fala, Kathleen. Vou passar, acho que o Felipe havia levantado a mão. Felipe. Oi, Felipe. olá, turma também. Oi, vocês me escutam? Hoje eu... Sim, ouvimos Sim, bem. Eu não tô... professor. Ah, tá bom. Deixa eu tentar abrir o vídeo aqui para dar um oi para vocês. Tudo bem com vocês? Só o Léo me convocou para dar um oi. Eu passei aqui para dar um oi, agradecer também o período, agradecer a parceria de todos nós, né? De todas as equipes da saúde da comunidade também, pelo que eu vi, né? Foi muito bacana. Então, só passei porque eu fui convocado. Estou aqui ouvindo atentamente todas as discussões, mas o Léo falou, aí eu passei aqui para acompanhar e dizer que eu estou presente também e atento a todas as reflexões que estão sendo feitas e que certamente terão repercussões ainda muito profundas na nossa prática profissional, tanto docente quanto de vocês também, né, como profissionais da saúde. Então, teremos muitas colheitas a realizar daqui para frente, e é isso. Eu sou grato aí por ter estado junto com vocês, com os nossos colegas docentes também da disciplina, e é isso. Só porque o Léo falou, oi, Felipe, algum comentário? Eu acho que já foram feitos bastante comentários, foi tudo muito discutido, avaliado, e a questão da Kathleen está na minha cabeça, tá, Kathleen? Obrigado, Felipe. E eu acho que é importante, né, reconhecer, né, acho que não só esse momento, né, mas como as trocas que a gente teve, né, com os docentes e a turma da MED 22, né, durante esse período da M2, como que esse processo de avaliação a cada bloco, de maneira recorrente, como que isso nos auxilia, né, como docente, como servidores aqui da UFRJ, aí ajustando as nossas práticas, né, e a comunicação entre os docentes também, né, e os ajustes que a gente precisa, que a gente identifica, né, que sejam necessários para melhor proveito, né, e otimização também, né, das nossas funções, né, como docentes aqui, e de vocês também, né, como estudantes, o tempo, né, que a gente está aí muito constantemente apreensivo, né, especialmente agora, né, durante esses períodos não só durante a pandemia, mas durante esse período de transição, né, assim como foi para a entrada no ensino remoto emergencial, e agora como a possibilidade, né, de retorno às atividades presenciais. Então, isso é muito importante, né? Esses espaços, nesses momentos, que a gente possa discutir, refletir, como a Carla pontuou, mas eu acho que principalmente durante o processo de aprendizagem também, né? Esse desafio de a gente que está acompanhando vocês, olha, nós que estamos, né, caminhando nesse trajeto, ter, né, a oportunidade de acompanhar melhor, né, a participação, o envolvimento e o aprendizado de vocês também. Estou falando que é acompanhar, né, não necessariamente é avaliar. E, na medida do possível, a gente ir construindo juntos também, né, que eu acho que é importante nessa nossa trajetória. O microfone fica, né, a palavra passa novamente, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma consideração. Bom, eu acho que é aí que a gente está. Tem uma perguntinha aqui do Axel.
para você, Humberto, para poder tirar mais algumas dúvidas no finalzinho aí do encontro. Né? Bom, se a gente não tiver mais nenhuma colocação, né, eu agradeço a todos vocês, né, que puderam estar aqui, compareceram, né, para participar com a gente dessa conversa, né, e espero que seja proveitosa também essa conversa para quem estiver assistindo posteriormente, né, a gravação, e vamos seguir em frente, né, para fazer um curso de qualidade, fazer uma universidade de qualidade, né, uma sociedade melhor também, gente. Um grande abraço a todos. Até breve para quem a gente for se encontrar lá na M3, né? E até breve também, né? Para quem está chegando aqui, a gente vai se encontrar na Biosal 2. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo. Nos encontramos já já. Falou, pessoal. Um abraço a todos. Eu vou permanecer na sala que me pediram para ficar, tá bem? Mas quem está saindo, um grande abraço. Josi, obrigada, professores, professoras, pessoal. Um abraço. Obrigado, professores. Eu vou interromper a gravação, tá? Sim, isso, eu ia falar exatamente isso, Josi. Obrigado a todos, um bom dia, até mais. Até mais, Bom Mônica. dia para vocês também, gente.